A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Visite a nossa vida, o nosso coração, a nossa família e nos faça regozijar nesse domingo de fevereiro, quando normalmente nesse dia muitos estariam festejando o carnaval e Deus, como está no controle de todas as coisas, está barrando a iniquidade de muita gente contra a vontade deles mesmos. Hoje o nosso assunto sugerido no presente diário é sobre a glória ou glória. Essa glória, evidentemente, é a pergunta: é a glória do homem ou a glória de Deus, não é? Bom, sempre a gente faz uma pergunta: que importância eu tenho? Ou qual é a importância do homem? E assim nós vivemos muito em busca de sermos reconhecidos como pessoas importantes. Sempre a gente vê isso aí. As pessoas cada vez mais querendo se despontar e estar no meio onde se acha importante e que as pessoas o achem também importante. Para muita gente, essa importância é de vital importância, não é? E não ser considerado assim é uma atitude que o deixa muito deprimido. Muito bem. O salmo que temos em vista é o Salmo 8, que começa: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Pois expuseste no céu a tua majestade, da boca de pequeninos e de crianças de peito, suscitaste força por causa dos seus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os céus, obra tuas mãos, dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem para que deles te lembres? E o filho do homem para que o visites? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroastes. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo pusestes, ovelhas, bois, todos, e também os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Esse salmo realmente é muito lindo. Ele fala da criação do Criador sobre tudo, do homem, do filho do homem, da criança de peito e de todas as criações e das pretensões dos homens poderosos e arrogantes. Nessa questão, então, vem a questão: a quem deve se dar a honra? A quem deve a honra? O Salmo deixa muito claro que a honra pertence a Deus. Mas o Salmo que diz assim, começa dizendo assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Nessa mesma expressão termina o Salmo no versículo 9. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Do jeito que começa e termina. É uma forma de enfatizar, de fazer uma conclusão, um desfecho final, que o nome do Senhor é um nome que está acima de todo nome. Não há comparação nenhuma. Então esse salmo, ele exalta realmente a Deus, ele glorifica a Deus e mostra que a criação também glorifica a Deus, tudo glorifica a Deus que Deus criou. É impressionante a gente observar que os céus e os seres criados que estão como os astros, os luminares nos céus, todos eles obedecem às ordens de Deus, glorificam a Deus, cumprindo o propósito para o qual eles foram estabelecidos e criados. Mas o homem,
dentre todas as coisas criadas, é um ser que não glorifica a Deus, ou que tem relutância e dificuldade para glorificar a Deus. Não é? No entanto, diz esse salmo que Deus criou o homem de um jeito tal que de glória ou honra o coroasse. Deus fez o homem, inclusive no texto, não é? No texto bíblico diz assim, por um pouco menor do que ele, Deus, do que Deus, e de glória e honra o coroasse. Sabe, se você está procurando a glória dos homens, está procurando a glória sobre você, então lembre-se que a glória mais importante é aquela de Deus em relação a você. Ele criou você e o criou para a sua própria glória. Ele criou o universo para a sua própria glória. Ele criou os seres celestiais, os astros, a terra, enfim, tudo para a sua própria glória e louvor. E o homem, então, só cumpre realmente esse mandato quando ele descobre que ele é simplesmente criatura e não é criador. E que ele, quem é o homem, diz o Salmo, para que Deus o visite. Ora, comparado o homem à grandeza, à imensidão, que não tem realmente palavras de Deus, o homem é absolutamente nada. Nada. Aliás, nesses tempos difíceis de pandemia, muita gente, mas muita gente mesmo está chegando à conclusão que não é nada. Porque tanto poderosos, ricos, como pobres, letrados e cultos, todos estão debaixo de uma ameaça que pode afligir a um, a outro, não é? E infelizmente é verdade, só mostrando que o homem realmente não é nada. Triste do homem que não aprende que precisa glorificar, dar a glória ao Criador, dar a glória a Deus. Mas o homem quer sempre a glória para si mesmo. A história da humanidade, a história do homem, é a história do homem que busca ser destacado, se destacar, que busca o louvor, que busca a glória dos outros. Poucos buscam a glória de Deus. Poucos glorificam a Deus como deveriam glorificar. Esse foi o fim para o qual nós fomos criados, para glorificar a Deus, honrá-lo e usufruir, gozá-lo em todas as coisas. Não é? O homem, coitado. Mas a Bíblia, apesar de tudo, do homem, diz que Deus deu ao homem a capacidade. Quando Deus assim diz, o texto bíblico, né, que por um pouco fizeste menor do que Deus, esse por um pouco é um pouco exagerado. Né? Claro que por um pouco tem uma distância muito grande, mas isso é apenas uma forma de dizer que dentre todas as criaturas a quem Deus deu o mandato a Adão e o mandato ao homem de dominar as coisas criadas, de controlar as coisas do mundo como sendo um vice-governador, porque o governador supremo é Deus, é o homem, é o homem. Infelizmente, o homem extrapolou nesse mandato e quis, como diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 3, a serpente diz, e sereis igual a Deus. Ele quis ser igual a Deus. Daí então o seu destronamento, a sua queda. E essa queda afetou toda a criação, toda a humanidade, todo o cosmo. Todo o cosmo. De modo que o homem, embora continue sendo um dominador, alguém que tem a capacidade de dominar todos os seres criados, nos céus, na terra, no mar, todos os seres que movimentam e têm vida, estão debaixo do estado dos pés dos homens. Mas o homem, quando recebe esse mandato, e o homem agora caído, pecador, naturalmente, intrinsecamente depravado, no sentido de que não está todo estragado, todo arruinado, a queda arruinou os seus pensamentos, a queda arruinou a sua inteligência,
a queda arruinou a sua vida física também, limitando a um curto período, quando Deus fez o homem para viver eternamente. Muita coisa o homem perdeu. Ele continua sendo dominador, mas dominando as coisas que Deus criou. No entanto, ele não deve nunca perder a perspectiva que tudo é de Deus. Como diz o Salmo 24, que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, quem é o homem para que o visites? No entanto, criaste com glória e honra, e deste todas as coisas criadas debaixo dos seus pés, sobre o seu domínio. Mas quando fala aqui, e o filho do homem que o visites, essa expressão é extremamente importante, porque na Bíblia, só Jesus, ele disse, eu sou o filho do homem. Só ele usou essa expressão para ele, ninguém pode mais usar. Quem é o filho do homem que o visita? Quer dizer, presta atenção, o próprio Deus se fez homem e visitou o homem para restaurar o homem. Para restaurar o homem. Por isso é que nesse Salmo, tanto o versículo 1 quanto o versículo 9, o primeiro e o último versículo, diz, ó Senhor, Senhor nosso. Esse nosso significa que o nosso das ovelhas de Deus, do povo de Deus, daqueles que honram a Deus, daqueles que já entregaram suas vidas para o Senhor e reconhece o seu domínio, e reconhece a sua soberania, o seu governo. Os homens querem viver independente de Deus. Agora, aí nós encontramos também a expressão que da boca de pequenino e criança de peito suscitasse o perfeito louvor. Esse versículo foi citado pelo Senhor Jesus Cristo em um momento em que os homens estavam querendo impedir das crianças se aproximarem de Jesus. E Jesus citou então esse texto, esse versículo. Por quê? Porque realmente Deus fez as coisas pequenas para confundir as grandes. Ele fez essa loucura de confundir os homens. Os poderosos não dão a glória devida a Deus, o que as crianças de peito realmente dão, como também todo o restante da criação dão a glória a Deus. Mas o homem não, ele, na sua pretensa arrogância de ser e de querer ser o que não é, o dono e o soberano, não dá a glória devida a Deus. Bom, esta é particularmente a mensagem desse salmo. A honra a Deus não rebaixa o homem, a não ser aquele que está num patamar de arrogância ou de pretensa arrogância. Tá? Não baixa. Se glorificar a Deus, você é, por Deus também, honrado. Que Deus abençoe e nos abençoe muito a família, a todos nós, para que aprendamos diariamente a glorificar o Senhor. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós. Amém.